E uma coisa assim que vamos falar assim, bom, a gente está falando de felicidade, de flow, e a gente vai pensar assim, bom, minha vida ali vai estar incrível, fácil, né? Minha vida tranquila, foi flow. Muito provavelmente é o contrário. Provavelmente quando a gente entra em flow, a gente está tão feliz e está tão envolvido que a gente não percebe. E aí a gente inclusive trabalha mais. A diferença é que a gente não... que bom. A diferença é que assim, não é não é penoso. É penoso. É uma coisa que sustenta, a gente vai dormir exausto, mas com uma sensação de realização muito grande. E ali também a gente tem um bom indicativo. É como se a gente pudesse olhar o tema sobre vários aspectos até que a gente chega nesse território onde as coisas são mais palpáveis. Então, eu estou com quase 54 anos e demorou 44 para eu entender que este provavelmente era o caminho do meu flow. E daí demorou mais alguns anos para eu falar assim, não, é isso mesmo, meu negócio é bater com a boca no mundo, é isso, né? E no meio até a gente chegar nessa escolha, não tem como a gente não passar pelo território de aprender e ser exímio no que a gente faz. Você trouxe a coisa da criança, né? Porque a gente tem que crescer se a resposta está na criança, né? Porque a criança ela não vai saber, por exemplo, dar um flow aí bacana, surfar. Oi? Surfar. Ela não vai saber surfar. Ela precisa passar por todo um processo de se tornar cada vez melhor, ir pro Havaí, pegar a maior onda do mundo, e aí talvez ela relaxe e vai entrar no flow dela. Mas tem uma dose de profunda dedicação. Aquele violinista, ele não tocou meia hora de violino e já está no flow. Não, tem a maturação de um processo longo. Então aí tem mais uma dica muito importante. Onde é que a gente dedicou muito tempo das nossas vidas? Para talvez naquele lugar e não exatamente ali a gente possa encontrar uma chave. Estou falando porque daqui a pouco a gente vai meditar para tentar encontrar essa chave em nós, né? Então, tentando ampliar essas possibilidades. Mariana, me ajuda. Da liberdade, de responsabilidade, se eu falar. E um pontinho antes, talvez, só para conduzir o fluxo do tempo. Eu acho que uma coisa que até eu que é essa coisa da paciência. Então, o violinista demorou talvez muitos anos. Como arrumar forças para sustentar esse caminho mesmo, sabe? Esse é o tipo de coisa que a gente vai investir muita energia e que talvez não chegue ao resultado. Tudo bem, e a gente vai encontrar outro. Mas, o exemplo de uma pessoal meu. Minha mãe fez todos os filhos estudarem piano. Eu detestava estudar piano, detestava, era um sofrimento. E ela falava, bom, ou estudar piano ou vai lavar o quintal. Então eu estudava piano. Então foram 10 anos de muito sofrimento estudando piano. Foi um inferno. E o quintal eu comecei a achar graça, assim, quando eu já estava estudando há uns 7 anos, porque começou a ficar mais divertido e tal. Terminou o conservatório, o piano ficou lá fechado. Eu falei, bom, perdi uma grande quantidade de tempo fazendo isso. Hoje, todo aquele percurso que eu fiz é fundamental. Eu não teria como entender uma síncopa, eu não teria como tocar em contratempo, eu não teria como fazer o que eu faço e ter a relação com os músicos que eu tenho se eu não tivesse passado por esse território. Então, não há nada do que a gente faz, nenhuma ação que a gente faz que não serve para nada. Provavelmente, ela vai ter uma sementinha de alguma coisa muito relevante. E aí, se a gente tivesse tempo de trazer as habilidades ou coisas conquistadas que a gente tem, ali, provavelmente, a gente encontraria alguns aspectos que elas vão se interconectar. Lembrando que a gente está, provavelmente, falando de talvez alguma perspectiva nova. Se não para o mundo, talvez para nós. Se a gente está aqui, talvez a gente ainda não esteja no nosso foco. Então, é mais provável. Então, o que a gente já experimentou não encaixa completamente. O exercício de localizar todas as nossas habilidades, que vai desde assim, nossa, eu tenho uma simples, nossa, é incrível, né? Eu coloco água sempre na quantidade certa das xícaras, que curioso. Não serve de nada. Okay.
tem uma facilidade com volume e capacidade das coisas. Beleza, dica. E aí a gente anota todas as nossas, principalmente, claro, coisas que a gente demandou mais tempo, que cultivou por mais tempo, por obrigação, como minha mãe fez eu estudar piano, ou porque ocorreu da gente fazer isso. E a gente anota. E o que isso pode ter relação, eu ter tocado piano, com eu ter feito arquitetura? Absolutamente nada. E ter feito locução? Nada. Não tem nada. Talvez sejam situações que pareçam que nenhuma delas faz sentido em nada. Mas nessa costura é uma grande chance da gente encontrar um insight, da onde a nossa energia criativa brota com mais facilidade. É como a gente encontrar viu a imagem de um Geiger, né? Que é um outro jeito da água se expressar. Ela sai ali com uma pressão e às vezes quente, porque ela tem que fazer isso. Ela tem para fazer isso. Quando a gente encontra, a gente começa a farejar essa situação, é como se não é um contentamento, ai que gostoso e tal, é uma coisa que o corpo inteiro sente. E aí fica muito perto da gente estar num orgasmo ininterrupto, sabe? É muito parecido com essa experiência de estar muito bem. A parte é que assim, ela não se sustenta sempre, porque alguns momentos são difíceis, alguns momentos realmente o julgamento do outro nos derruba, às vezes a gente fica em dúvida, e é nessa hora em que a gente tem que ter um pouco de uma disciplina para a gente manter. Bom, vou fazer a meditação agora e encontrei meu flow, sei lá, eu sou uma pessoa de ideias, eu já sei, eu quero trabalhar numa agência de publicidade, ali está meu flow, é isso que ali eu sou muito boa e eu faço as coisas muito fácil. Só que tem dias que não vão ser fáceis, vão ter clientes que vão ser difíceis, vão ter chefes que vão ser insuportáveis. E vão ter dias em que a criatividade trava. Mas a insistência em sustentar aquilo por um longo tempo aumenta a possibilidade e a intensidade do flow. Então, é louco, né? Você precisa ter uma disciplina muito grande para poder estar em flow. E a gente está falando de liberdade. Não tem como a gente ter liberdade se a gente não tiver responsabilidade sobre um tema. E é essa parte chata, né? Porque assim, puxa vida, mas eu não quero só ser livre e quero, sei lá, quero tocar tambor em qualquer lugar, caramba. Quero fazer meditação para todo mundo e só fazer isso. Mais ou menos. Para eu estar em flow, eu tenho que sustentar algumas coisas nos lugares, porque aí o flow pode correr, porque senão ele não vai. Ele vai travar e ele não vai continuar andando. Então, acho que essa parte foi a mais importante do que eu tinha para falar. Mas eu queria perguntas. Será que essa parte da responsabilidade vem do ter contas para pagar? No mundo que a gente vive hoje? Tem a ver com isso. E tem a ver com uma dose também de correr riscos. Né? Principalmente se a gente está tentando encontrar uma coisa nova. Ou se a gente vai se encaixar num novo papel. Talvez eu desagrade muitas pessoas ao me encaixar no que é o meu melhor. E isso é muito provável. Alguns amigos vão se afastar, alguns familiares vão desaprovar, alguns casamentos vão quebrar, alguns filmes que a gente montou talvez se desmontem. E aí, de novo, só dá para explicar com a minha experiência pessoal. Eu era uma arquiteta de interiores, daquelas que andavam como os arquitetos de interiores que pintam paredes de dourado andam, entendeu? Com carro zero, saltos, sedas, mil coisas, né? É bacana, eu era feliz ali, mas não se compara com o nível de felicidade que eu tenho hoje fazendo o que eu estou fazendo. E que é uma coisa assim, vamos tocar tambor. Tem um brilho que faz sim. Então, esse brilho talvez me cobrou um carro zero, me cobrou algumas alternativas, algum acomodamento nas minhas realidades imediatas que foram inevitáveis. E aí sempre são escolhas. Então, se eu quero entrar realmente no flow, talvez eu tenha que estar pronto para perder a aprovação da minha mãe. Minha mãe vai gostar. Sei lá, qualquer um. Ou talvez aí, para eu entrar em flow, eu vou descobrir que esse casamento talvez também atrapalhe. Ou talvez, entende?
E aí, estar pronto para fazer as mudanças necessárias vai ser parte do caminho. Não está falando que... Porque a impressão que dá, né? Quando a gente fala assim, a gente vai entrar em felicidade. Pô, o estado sem felicidade. Eu tô... Abaixa o app. Então, download e acabou. Né? Tem que sustentar essa energia. A gente está falando de energia. E flow é energia em movimento. Né? Na verdade, não é uma energia, são conjuntos de energias convergindo para o mesmo percurso e com o mesmo destino. A gente vai chegar naquele destino. Daí vem essas coisas, assim, bom, para eu chegar naquele destino, talvez eu tenha que diminuir as minhas contas, os meus gastos. E é nessa hora que ainda bem que a gente não é criança. Porque é nessa hora que demora, por exemplo, eu demandei 10 anos para poder largar arquiteturas de interiores e me dedicar só exclusivamente à meditação. Porque eu separei dinheiro, porque eu mudei de um apartamento que não tinha condomínio, porque eu fui reduzindo e ajustando, adequando a minha vida para poder alcançar o flow. Então a gente não se trata de uma história meio porra louca, né? Então, é isso, eu vou mudar para a Austrália, então eu sou o mundo, eu vou conseguir. Beleza. Observa, antes de fazer isso, vai lá no sua conta corrente, isso está enorme, veja como é que as coisas podem estar, organiza quanto eu preciso para ter 5 ou 6 anos de transição para que essa etapa aconteça, porque senão ela também não vai resultar, né? Porque a gente tem a chance de ser parado no meio do caminho. E aí a frustração fica, porque a gente já perdeu o emprego e também não alcançou